No vídeo de hoje eu vou falar sobre a obra Deixe o Quarto Como Está, do autor Amilcar Betegha. Este livro tem 14 contos e ele foi publicado em 2002. O primeiro conto do livro se chama Autorretrato. Nele há uma mulher deitada no jardim. O narrador chama ela de a mulher gorda. Há também um homem em pé do lado dela, que o narrador chama ele de homem-cão. Ele é empregado da mulher. A aparente tranquilidade do conto ela é interrompida com a chegada de dois meninos. Eles têm aproximadamente 10 anos. A gente fica ali, na expectativa, o que vai acontecer? Pois bem, o que ele faz é o seguinte: ele pega os dois meninos e ele bate na cabeça deles uma contra a outra, de uma forma bem violenta. E eles acabam desmaiando. Então a gente fica esperando ali que a mulher ela vá dizer alguma coisa e não. Ele espera os meninos acordarem, ele pega os dois pelo pescoço, leva até a mulher faz um carinho no queixo deles, acaba entregando ali algumas guloseimas e os meninos vão embora. É assim que o conto termina. Bem, o que a gente pode observar nesse conto? A ausência da comunicação e da ação ali acaba gerando uma atitude violenta por parte desse personagem, que é totalmente oposto ao diálogo. No conto Exílio, nos deparamos com um narrador personagem, que ele é proprietário de uma loja pouco frequentada. Não sabemos exatamente o que a loja vende, onde ela está localizada, só sabemos que o proprietário está muito insatisfeito com aquele local e ele decide então partir para outra cidade. Ele vai até a estação do trem, ele entra e quando ele está dentro do trem, ele fica refletindo e ele resolve voltar para a cidade. A gente fica ali imaginando, como leitores, o que vai acontecer e ele retorna e fica só pensando que ele tem que abrir a loja no dia seguinte, no mesmo horário, com aquela rotina que ele tem todos os dias. O conto finaliza exatamente assim, com o retorno do personagem narrador para a cidade e com a reflexão dele que ele vai abrir a loja no dia seguinte. A gente pode observar que o tema do conto é a fuga de uma cidade que nunca acaba. O narrador ele acredita que a cidade ela está desaparecendo. No entanto, a gente, ao tentar fugir dela, percebe que a cidade não tem fim. Então isso é muito importante para a gente observar nesse conto aqui. O conto Aprendizado. O narrador ele observa sua mulher se penteando, enquanto ele conta para ela que a sua mãe está quase morrendo. Ela conta também para ele que no dia seguinte ele vai ser despedido da imobiliária em que ele trabalha. Ele não se preocupa muito com isso, porque ele só fica pensando que ele vai ter que pagar mais uma diária no hospital para a mãe. Ele paga um motel e deixa o dinheiro para ela, para a mulher, comprar 2x e ele avisa ela que ele não vai na imobiliária no dia seguinte. Ele volta para casa e ele fica pensando por que ele nunca tem sono. Ele encontra o pai e eles ficam ali numa conversa muito estranha. O pai diz para ele que a mãe está piorando muito e ele fica pensando só na questão que ele não sabe fazer o café. E será que ele vai receber o seguro-desemprego? Então fica naquela conversa ali bem estranha. Ele fica olhando para o pai e também lembra o quanto a mãe ajudou o pai, porque o pai era alcoólatra. E ele fica lembrando de tudo isso que aconteceu no passado. Ele sai de casa e ele vai dar uma volta e ele acaba indo no bar do Jones. Lá ele encontra o Darcy. O Darcy, assim que vê ele, dá um soco na cara dele e fica cobrando dele o dinheiro que ele pediu emprestado. O narrador acaba perdendo um dente e fica aquela situação ali do Darcy deu um soco nele, gritando, pedindo sobre o dinheiro. Ele pede um prazo pro Darcy, diz que ele vai conseguir pagar o dinheiro que ele deve. Quando ele vê, na saída do bar, tá um amigo dele, o Binho.
O Binho tá comendo um lanche, ele pede dinheiro pro Binho e o Binho diz que não tem. O Binho oferece o lanche pra ele diz que não quer. Aí ele lembra que o Binho trabalha numa farmácia veterinária. E ele fala que a mãe dele tá muito doente, ele pede pro Binho ajudar. E o Binho fala, não, mas lá só temos medicação para animais. E ele insiste que o Binho ajude ele. Então os dois vão até onde o Binho trabalha. E lá o Binho acaba pegando um remédio para cavalo. E diz, eu tenho isso aqui. E ele explica pro personagem como ele vai ministrar essa medicação para dar para a mãe dele. Quando o narrador está voltando para casa, ele vê uma fila muito grande. Ele não pergunta nada e ele acaba ficando na fila. Então ele descobre que é a fila do hospital, a fila que eles distribuem as fichas. E ele está ali na fila e uma pessoa chega e pergunta, você não quer me vender o seu lugar? Eu te pago 30. Como ele demora muito para responder, a pessoa olha para ele e diz assim, não, agora eu te pago 15 reais. Ele aceita os 15 reais, pega o dinheiro e ele volta pro bar do Jones, porque ele quer pagar o Darcy. Quando ele tá retornando no meio do caminho, ele tem a mania de chutar gato e cachorro na rua. Ele acaba chutando um mendigo, que ele nem percebe. O mendigo fica assustado, levanta, dá um grito ali, e ele segue super designado até o bar do Jones. Chegando lá, o Darcy não aceita só aquele valor, diz, não, você tem que me pagar todo o valor, dá outro soco na cara dele, e ele então resolve voltar para casa. O conto termina quando ele chega em casa e ele vê muitos parentes que ele há muito tempo não via. E tá lá o tio Olavo, que é ele que conta pro personagem que a mãe dele morreu. E ele fica ali, viajando, não se dá conta ali da notícia da morte da mãe e pergunta pro tio Olavo, você quer um café? Aí ele mesmo diz, na verdade eu não sei fazer café. Mas no fim ele vai até a cozinha e consegue fazer o café. Quando ele volta, ele ainda pergunta pro tio Olavo cadê o pai dele. E aí o tio Olavo diz que o pai dele tá providenciando as questões ali do velório. E ele pergunta pro tio Olavo se ele sabe alguma coisa sobre o seguro-desemprego, porque é só isso que ele se preocupa. O que a gente vai observar então neste conto? A questão da indiferença desse personagem, que enquanto está ali recebendo a notícia da mãe, que a mãe morreu, ele fica pensando em coisas aleatórias, ou até mesmo quando ele procura, pede para o amigo que ele consiga uma medicação, só que é uma medicação para cavalo, ele não raciocina que a medicação, seria para a mãe dele, que é uma pessoa. Então a gente tem toda essa indiferença desse narrador que a gente pode observar neste conto. O conto chamado Insistência, nós temos um grupo que não sabemos qual é, nem sabemos o porquê, está brigando com outro grupo. O narrador, ele faz parte desse primeiro grupo. E ali na história, a única coisa que nós sabemos é que um grupo está tentando passar pelo outro grupo. É um conto que tem muita questão da violência ali, da questão da brutalidade, porque eles ficam brigando o tempo todo. O narrador desse primeiro grupo, ele tenta ainda conversar, explicar, entender o que está acontecendo ali para ele e o grupo dele conseguir passar para esse grupo. O conto termina exatamente como inicia, sem termos muita informação do que realmente está acontecendo. A única coisa que a gente entende é que um grupo está lutando contra o outro, há muita violência e é uma briga totalmente generalizada ali. O que observar nesse conto? A questão da violência e a falta de diálogo. Porque o que acontece ali? A violência para a resolução daquele conflito ali, que nem mesmo o diálogo consegue resolver. Então, como este conto não nos dá muitos elementos para a gente analisar, eu acho que a questão mais significativa seria essa, a questão da violência sem o diálogo. No conto Hereditários, o narrador nos conta sobre a morte do seu pai. Ele recebe como
herança uma caixa e nela há uma substância gelatinosa que ele chama de geleia. Quando ele abre essa caixa, essa geleia se gruda nele e fica ali grudada no corpo dele. Ele fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. O fim do conto nos mostra a aprovação do personagem em relação ao presente que ele ganhou. Porque independente de ser bom ou ruim, aquilo é herança, né? O que o pai dele deixou para ele. O que observar neste conto? A geleia, que é desconfortável e constrangedora, ela funciona como uma metáfora de algo impossível de se livrar, muito por ser, né, algo hereditário. Então isso seria significativo em observar no conto. O conto O Crocodilo 1. Atenção agora para o elemento fantástico que há neste conto. O narrador está deitado na sua cama quando um crocodilo entra no quarto e sobe na cama com ele. Ele, sem saber se aquilo ali é realidade ou não, ele acha que ele está sonhando ou que ele está louco, ele fica ali observando o crocodilo. O crocodilo ri para ele, ele ri de volta. Daqui a pouco ele se irrita com o crocodilo, porque o crocodilo está incomodando ele. Então, este homem, ele é expulso do apartamento, porque ele não pagou o aluguel. Quando ele sai do apartamento, o crocodilo está nas suas costas. E ele fica incomodado com aquilo ali. Então, ele vai caminhando e ele encontra um camelô. E ele observa que o camelô também tem um crocodilo nas costas. E ele fica ali conversando com ele. E aí ele fica olhando na volta. Então ele vê que todas as outras pessoas também têm um animal, tem um bicho ali nas costas. Então ele fica bem intrigado com aquilo ali. O que observar no conto? O conto é estranho, né? Por isso a questão do elemento fantástico. Observar que o narrador personagem ali, ele fica, uma hora ele fica muito incomodado, outra hora ele se sente bem com o crocodilo, com o animal ali nas suas costas. E também o que dá pra gente refletir é perceber que todas as pessoas, todos nós, temos os nossos próprios monstros, demônios, e que a gente tem que lidar, porque cada um tá ali com o seu. E isso eu acho que é algo que fica algo bem significativo nesse conto, muito pelos elementos fantásticos, né, que ele nos apresenta. E é um processo importante ali também da questão da aceitação, da gente se aceitar ali, como o conto nos revela, do jeito que nós somos. No caso do personagem, ele ali com seu bicho nas costas dele. O conto A Cura. A Cura Lugar é um centro de pesquisas que teria sido um bairro no passado. Todas as pessoas ali contaminadas estão contaminadas por um vírus terrível. E tem as pessoas que estão contaminadas e os médicos que estão estudando para ver como eles podem derrotar ali o vírus, derrotar essa doença que está matando todo mundo. O nosso personagem narrador, ele nos conta que o cenário ali é de muito, muito horror, porque conforme as pessoas vão morrendo, eles querem colocar fogo nos corpos. Então eles também têm a ideia de tocar os corpos pela janela. Enfim, assim, acaba sendo um cenário como se fosse um cenário de guerra. Então surge a ideia deles construírem um rio. Então os engenheiros ali do lugar constroem um rio para dividir as pessoas que ainda não estão contaminadas com vírus para aquelas que já estão. E isso eu acho que é um momento bem emblemático também do conto, porque o personagem narrador nos diz que
Ele acha que os médicos estão ali para estudar a cura do vírus. Mas na verdade não é o que acontece. Eles querem esse rio exatamente para dividir essa população e deixar que todo mundo que está ali com o vírus morrer sem atendimento nenhum. O que a gente tem que observar sobre o conto? O autor provoca uma reflexão bem interessante de que as pessoas que têm mais conhecimento muitas vezes acabam se prevalecendo de quem não tem, né? No caso do conto ali, a questão de dividir as pessoas em um grupo que está com a doença e outro que não, parte ali dos médicos, essa ideia absurda de dividir eles. Então acho que a parte mais significativa é sobre a reflexão das pessoas que detêm esse poder do conhecimento em relação às pessoas que não têm. Porque no fundo ali o narrador personagem, ele tinha esperança que os médicos estavam estudando para a cura e que eles iriam ali ajudar todos, e não foi o que aconteceu. Conto O Crocodilo 2. O conto começa com um narrador que tem um crocodilo nas suas costas. Ele consegue um emprego em uma instituição que quem consegue para ele é o médico. O médico também tem um bicho nas costas. Todo mundo comenta na instituição, todos os funcionários, que o narrador vai ser quem vai suceder o médico na instituição. O narrador também, ele é casado e ele tem 2 filhos. A mulher dele está grávida e ele tem um filho pequenininho. O filho pequenininho indaga para ele, fica toda hora perguntando por que só ele ainda não tem o seu próprio bicho nas costas. O conto termina nesse diálogo em que o narrador fala para o filho, para ele ter calma, que vai chegar um momento que ele vai ter o seu próprio bicho nas costas. O narrador percebe que o crocodilo dele anda tossindo muito e anda muito gripado, o que significa que ele está ficando muito velho. O que observar nesse conto? A questão da naturalização do elemento fantástico e a mudança que o crocodilo ele causa na vida do narrador.